Será que os tão populares fundos imobiliários são de fato um bom investimento em 2020? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre quais são os principais pontos de cada segmento de FII que você deve prestar muita atenção quando for investir o seu dinheiro. Mas antes disso, me conta aqui nos comentários qual é o seu setor favorito quando você vai investir em fundos imobiliários. E eu queria te dar um recado rapidinho antes de ir para o conteúdo. Estou gravando esse vídeo agora e eu não sei se ele vai ficar muito longo. Então, para te ajudar, aqui embaixo de mim, na linha do tempo do vídeo, ele vai estar dividido em várias partezinhas, onde cada parte está escrito do lado o que é falado naquele ponto do vídeo. Então, caso você não queira assistir o vídeo inteiro, queira só ver um assunto específico, é só você selecionar essa partezinha que te interessa. Fechado? Eu recomendo que você assista tudo para poder ter uma visão mais clara, uma visão mais geral do mercado como um todo. Mas aqui é você quem manda. E bom, a reabertura da economia já está começando em algumas regiões do Brasil. Ainda está bem devagar, mas eu acho que seja até melhor assim, porque afinal a gente não sabe, não tem uma clara previsão de quando os casos vão, enfim, cessar de vez. Nós ainda não sabemos quando que essa tal vacina vai ficar pronta. E tem também o ponto de que entre ter uma vacina pronta e essa vacina chegar de fato à população para poder dar mais segurança para as pessoas, a gente tem um longo caminho. Mas levando o assunto para o lado mais econômico da coisa, já tem alguns indicadores de atividade que estão aparecendo e que estão se mostrando muito mais positivos do que as previsões que o mercado estava fazendo, o que acaba dando mais munição para os otimistas de plantão. E aproveitando, se você quer ver mais conteúdo sobre fundos imobiliários, ações e investimentos de forma geral, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você já vai estar inclusive me ajudando a levar esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. Agora vamos lá, começando pelo setor de shoppings. Como você já deve saber, esse é um segmento de fundos imobiliários que sofreu bastante desde que essa crise começou. E o desempenho futuro dos FIIs de shopping, na minha opinião, vai depender em grande parte do comportamento da população. Mas afinal, o que eu quero dizer com isso? Em relação a esse segmento, se a gente vai conseguir voltar a ser como era antes, ou se a gente está caminhando para um novo normal, vai depender muito de quão seguras as pessoas vão se sentir para voltar aí para esses lugares que tem grandes aglomerações de pessoas, como é o caso dos shoppings. Porque os mais pessimistas podem estar dizendo: os shoppings acabaram, não tem mais por que ir ao shopping, hoje em dia você consegue comprar tudo pela internet. Bom, eu discordo. Shopping no Brasil é sinônimo de lazer. É um lugar onde as pessoas vão para passar o tempo, para comer, para passear e talvez, quem sabe, comprar alguma coisa. Eu não vejo a compra como o principal motivo de existência do shopping, e sim mais como uma conveniência. Pô, você já tá lá, aproveita e compra o que você queria comprar, né? Essas idas ao shopping é algo que faz parte da nossa cultura. E os fundos imobiliários que são donos desses ativos acabaram sofrendo demais durante todo esse período, porque como os shoppings estavam fechados, eles não tinham faturamento nenhum. Inclusive, alguns desses FIIs tiveram que suspender o pagamento de dividendos, que é o principal atrativo dessa categoria de ativo. E aí, desde então, muitos investidores começaram a se perguntar se aqueles preços baixos, se aquele monte de ativos com o indicador P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, abaixo de 1, eram de fato oportunidades ou se eles estavam olhando para armadilhas de preço. E aqui só um parênteses, se você não sabe o que é esse indicador ou como você faz para analisar ele, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, onde eu fiz uma análise completa do MXRF11, um dos FIIs mais populares desses últimos meses. Voltando aqui, o que eu acho é o seguinte: eu entendo o argumento dessas pessoas que dizem estar comprando um ativo por um preço menor do que ele vale quando eles investem nesses fundos de shopping nas atuais condições. Mas a questão que eu levanto é a seguinte: será que o valor patrimonial que está sendo considerado ali
é de fato o valor patrimonial certo? É o que vai ser daqui para frente? Porque quando os shoppings são avaliados para saber quanto eles valem, o fluxo de pessoas que tem ali e o faturamento das lojas são fatores muito importantes para você levar em consideração nessa conta. E agora que existe uma incerteza muito grande em relação a como esses dois pontos vão ser no futuro, eu acredito que nós ainda vamos ver muitas reavaliações negativas no valor desses shoppings. Então é um setor que, na minha opinião, ainda tem muita incerteza ao redor dele e que não vale a pena estar posicionado nesse momento. O próximo setor que a gente vai ver são as lajes corporativas. E aqui o principal ponto de dúvida das pessoas é: será que o home office vai dominar o trabalho daqui para frente e as empresas não vão mais precisar alugar imóveis, alugar essas lajes corporativas? E para mim a resposta dessa pergunta é não. Eu acredito sim que o home office vai ter uma participação muito maior no mercado de trabalho do futuro do que ele tem atualmente. Da mesma forma que eu acredito que a gente não vai ver todas as empresas, independente do ramo, operando 100% online. As pessoas ainda precisam ter um contato humano. Tem muita gente que precisa dessa rotina de acordar, tomar café, tomar banho e ir para o escritório, ir para o trabalho. Inclusive, eu vi a notícia de que a XP vai sair dos escritórios dela na Faria Lima, aqui em São Paulo, para construir uma sede no interior, bem parecido com o que a Apple tem lá em Cupertino, na Califórnia. Mas isso é uma empresa que a gente está falando. E por mais que a XP seja uma empresa grande e importante para o mercado financeiro, ali para a região da Faria Lima, onde está a maioria dessas lajes corporativas de alto padrão, a gente ainda tem muitos outros escritórios de empresas do mercado financeiro, de escritórios de advocacia, de médicos, entre outras coisas. O fato de uma empresa sair não significa que o local vai acabar. Esse é um segmento de fundos imobiliários que também sofreu bastante, mas que eu já sou um pouco mais otimista do que o de shoppings, embora também não esteja fazendo investimentos no momento. E aí a gente chega no setor que, na minha opinião, é o que tem as piores perspectivas, inclusive pior do que o setor de shoppings, que são os hotéis. Pensa comigo, ter confiança para ir a um shopping perto da sua casa, passar 2, 3 horas lá, é uma coisa. Agora, ter confiança para viajar e passar dias em um local desconhecido, eu acredito que vai demorar muito mais. Por outro lado, tem sim muitas pessoas que tiveram suas viagens remarcadas pelas companhias aéreas quando esse surto começou. E eu acredito também que vai ter uma galera querendo viajar a qualquer custo depois de ter que ficar 4 meses trancada em casa. Então eu não acho que a ocupação dos hotéis vai ser zero, mas vai se recuperar bem devagar. Então é um segmento que eu já não gostava pelas características que ele tem, por conta da sazonalidade principalmente, e que agora eu estou passando bem longe. E se você chegou até aqui e ainda não investe em fundos imobiliários, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima com as 5 maiores vantagens desse tipo de investimento. E depois do pior setor, a gente chega no que para mim é o segmento mais promissor para os fundos imobiliários de tijolo. E também é onde eu estou concentrando mais os meus aportes, que são os fundos imobiliários de galpões logísticos. E o principal motivo para eu gostar de investir nesse segmento é que o e-commerce no Brasil está começando a bombar e ainda tem muito, mas muito espaço para crescer. O nosso país é muito subpenetrado quando o assunto é compras online. Ainda tem muita gente que tem medo de comprar pela internet, de colocar suas informações de cartão de crédito em algum site. Mas eu acredito que isso está mudando. É mais uma questão de tempo mesmo para as pessoas se acostumarem a fazer isso. No Brasil, o e-commerce responde por aproximadamente 2% do total de vendas do varejo, enquanto que nos Estados Unidos esse número chega a 15%, que também não é assim lá grande coisa. Mas só de a gente fechar um pouco esse gap e chegar um pouco mais próximo da realidade dos Estados Unidos, já vai ser um crescimento enorme para o e-commerce no Brasil. E se você vende algo pela internet, você precisa naturalmente ter um lugar para armazenar o seu estoque, para armazenar os seus produtos. E aí que entram os galpões logísticos.
E somado ao crescimento de vendas pela internet, a gente deve citar também o baixo número de galpões logísticos que o Brasil tem. Isso torna os que existem ainda mais valiosos. E isso fica bem claro quando a gente olha as últimas transações envolvendo esse tipo de imóvel. Sempre com uma demanda bem forte, inclusive com guerras aí de lance entre os interessados em comprar. E aqui você precisa tomar um cuidado especial com os imóveis que são construídos na modalidade BTS, do inglês Build to Suit, que são aqueles imóveis construídos especialmente para um inquilino. Eles não são exatamente ruins, porque quando isso acontece, geralmente os contratos são bem longos e do modelo atípico, que é quando o inquilino precisa pagar uma multa enorme caso ele queira sair do imóvel antes de terminar o contrato. Porém, se isso acontecer, o fundo imobiliário provavelmente vai ter dificuldades para encontrar um outro inquilino que consiga usar esse imóvel também. Então toma bastante cuidado e olha quem é o inquilino e qual é o prazo de vencimento desse contrato. Agora, o setor de hospitais. Eu acho um setor bem complicado, porque pensa comigo, caso o hospital não pague, você não pode simplesmente expulsar eles de lá, porque você tem toda uma questão humanitária envolvendo isso. Tem leis que acabam protegendo os hospitais. Além disso, só tem 3 FIIs desse segmento na bolsa. Então, para evitar toda essa dor de cabeça, eu prefiro nem acompanhar. Os 2 próximos segmentos, eu estava meio em dúvida se eu colocava aqui ou não. Mas para deixar o vídeo mais completo possível para você, eu resolvi adicionar, que são os FIIs de papel e os FOFs. Os fundos de papel tendem a passar mais tranquilos por crises como essa, porque geralmente eles possuem uma carteira diversificada e com bons nomes. Inclusive, esse é o principal ponto de atenção que você tem que ter quando for analisar um fundo desse tipo. Presta atenção se a carteira dele é realmente diversificada e se não tem nenhum CRI que ocupa uma parte muito grande do portfólio. E olha também se nas maiores posições não tem nenhuma empresa ali meio esquisita. Tenta procurar por nomes mais familiares, de empresas que você sabe que são grandes, porque esse tipo de empresa tende a ter uma saúde financeira melhor e logo tem uma maior probabilidade de elas honrarem o pagamento desses CRIs. Já os FOFs, que são aqueles FIIs que investem em outros fundos imobiliários, você precisa prestar atenção porque aqui você não está efetivamente comprando imóveis, e sim a habilidade do gestor de operar o mercado de fundos imobiliários, porque a maioria desse tipo de fundo tem como principal objetivo conseguir ganho de capital, ou seja, conseguir lucro fazendo swing trade de cotas de fundos imobiliários, porque dentro do FOF você não paga imposto para fazer isso. Então, se você escolher um bom gestor, você tende a ter um bom fundo, que pode, inclusive, se beneficiar de momentos como o atual, onde você tem movimentos de preço bem intensos nos ativos negociados na Bolsa de Valores. E qual desses tipos de fundos imobiliários você prefere? Conta aqui nos comentários para mim. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal para que eu consiga atingir ainda mais pessoas com esse conteúdo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.